Graça e paz a todos os irmãos em Cristo Jesus. Que Deus abençoe sua vida, a vida de sua família e que Deus também prospere os seus negócios. O tema da mensagem, meus irmãos, é: Deus vai cumprir o que Ele prometeu na sua vida. Para isso, nós vamos usar o texto sagrado que encontra-se em 2 Samuel, capítulo 7, do 1 a 17, e depois nós vamos para 1 Reis, capítulo 8, versos 14 a 21. E ali nós vamos ver que Deus cumpriu o que prometeu para Davi. Davi queria levantar uma casa ao Senhor. A Bíblia vai dizer que ele estava tranquilamente na casa, no palácio dele, quando entrou no coração dele a vontade de construir uma casa para colocar a arca de Deus. E a Bíblia vai dizer que o profeta Natan disse para Davi: vai e faz o que está no teu coração. Porém, na mesma noite apareceu Deus a Natan e disse: não, vá para Davi e diz isso, isso e aquilo. Não será você, Davi, que vai construir para mim. Vai ser um que vai sair do teu lombo, do teu sangue, da tua carne, da tua costela, que vai sair da tua semente. E depois nós vamos ver em 1 Reis, do 8, do 14 ao 21, as lindas palavras de Salomão dizendo que Deus cumpriu o que prometeu para Davi. Deus cumpriu. Deus diz que Davi não vai ser você, mas vai ser um dos teus filhos que vai levantar para mim. E Deus cumpriu. O que eu estou querendo dizer? O que a Bíblia está querendo dizer para nós, meus irmãos? Que Deus, o que Ele promete, Ele cumpre. Se Ele falou que vai abrir aquela porta para você, Ele vai abrir. Se Ele disse que vai fechar para abrir uma melhor, Ele vai fechar para abrir uma melhor. Ah, irmão Edson, mas o meu filho, eu sou de uma família tão pobre, somos tão humildes, irmão Edson. Para isso, não é problema nenhum para Deus. Não esqueça que Jessé, Davi era da família de Jessé, estava lá no fundão pastoreando as ovelhas. Talvez o teu marido cuida de galinha, cuida de vaca, de boi, trabalha perto do brejo. Mas se Deus o chamou e falou: vou levantar como empresário, Ele vai levantar como empresário. Eu vou levantar como um pastor, eu vou levantar como missionário, vou trocar você de serviço, eu vou tirar daí, eu vou fazer de você um vaso de honra. Pode ter certeza que o que Ele prometeu, Ele vai cumprir. Se Ele falou assim: você tem um ministério, você tem um chamado, você vai abrir uma igreja, você vai ser um pregador itinerante, o teu filho vai louvar na minha presença. Ah, irmão Edson, mas eu sou tão pobre, eu não tenho condições, irmãos, de comprar um teclado, comprar um saxofone. Isso para Deus não é problema. Se Deus diz que o teu filho vai tocar na banda, na presença dele, sabe, no coral, pode ter certeza que Deus coloca tudo no seu caminho, vai jogar tudo no seu colo, Ele vai te abençoar. Ah, irmão Edson, o meu filho, ele é tão pequeno, não tem quase estudo, estuda ali na escolinha mais pobre do bairro. Isso para Deus não é problema, porque a sabedoria vem do alto. Se Ele prometeu que o teu filho vai ser, não é que vai ser, ele já é. Como diz o pastor Rogério, pregou esses dias, quando Deus fala, irmão, quando Deus dá vitória, não vai ser, já é, porque está determinado já nos altos céus. E vai acontecer do jeito que Deus falou. Ah, irmão Edson, minha esposa, ela tem um vício, o meu esposo, ele tem vício de álcool, daquilo, é difícil para ele ser liberto, hein? O que Deus prometeu lá, através de uma irmãzinha, através do irmão, na minha cabeça eu não sei não. Fica tranquilo, a gente sabe, Deus sabe que a gente é de pequena fé, e tem coisa que Deus promete que é muito grande. Aos nossos olhos a gente olha assim e fala: meu Deus, será? O que Deus prometeu, Ele vai cumprir, porque Ele é poderoso para cumprir, meu irmão. Ele tirou Davi lá do fundão, lá do fundão da casa de Jessé, levantou como rei, e através do filho dele ainda construiu o templo de Deus, porque não é templo de Salomão. O templo de Salomão é o que deram o nome ali na Celso Garcia, mas é casa de Deus, casa de oração, porque na Bíblia não está escrito templo de Salomão, nada disso. Então, meus irmãos, o que eu estou querendo dizer para você: Deus vai cumprir o que Ele prometeu na tua vida. Ele vai cumprir. Se Ele disse que você vai mudar de serviço para o melhor, você vai. Se Ele disse que Ele vai te dar uma faculdade, Ele vai. Sabe? Se Ele disse que vai levantar todos os teus filhos, Ele vai. Se Ele falou que vai te tirar daquele lugar que você mora para colocar em outro, Ele vai. Mesmo que aos seus olhos seja impossível, você tem que apenas crer. Apenas creia que Deus fará. Ah, irmão Edson, mas a Bíblia é tão cara uma Bíblia de estudo na Conta de Sarzeda, 150, 180, 200, fora os livros, que é uma fortuna. Como que meu filho vai ser um pregador da palavra? Como?
fique tranquilo. Se Deus prometeu, Ele vai cumprir. Se Ele prometeu que vai salvar a tua parentela, Ele vai cumprir, meu irmão. Sabe, se Ele prometeu que não vai faltar, sabe, o justo, nunca vi um justo mendigar o pão, pode ter certeza que não vai mendigar o pão. Deus vai dar vitória, Ele vai te dar vitória. Como eu disse aqui no começo do vídeo, a chamada do vídeo é essa, o tema: Deus vai cumprir o que Ele prometeu na tua vida, meu irmão. Eu não sei o que Ele prometeu, eu falei apenas aqui uns exemplos. Sabe, Ele pode ter prometido que você vai ser um empresário, que a tua família vai ser, alguém da tua família vai ser um empresário, o teu filho, aquele pequenininho, e Deus gosta disso, meu irmão, gosta de pegar os pequenos que não sabem, para vir, ensinando e moldando, para quê? Para depois o nome dele ser glorificado. Então não fique espantado se você não tem, se você não sabe, se você não tem recurso, se você não conhece, porque Deus manda um vento, meu irmão, e vai direcionando você. Quando você menos espera, você fala: cheguei onde Deus falou, o que Ele prometeu, Deus falou, Deus cumpriu. Esse é o Deus fiel, irmão, que está dizendo para mim e para você hoje: Ele vai cumprir o que Ele prometeu em nossas vidas. Creia, somente creia. Como eu disse, eu não sei o que Deus prometeu, mas o tema da mensagem é essa: Deus vai cumprir o que Ele prometeu na tua vida. Vamos para o texto sagrado agora, para a gente poder entender o que Davi queria fazer, o que Deus falou com Davi, e que depois a gente encerra com Salomão falando algo. Então vamos lá, meu irmão. 2 Samuel, capítulo 7, do 1 a 17, diz assim, O rei Davi morava tranquilamente em seu palácio, pois o Senhor havia lhe dado descanso de todos os seus inimigos ao redor. Então, certo dia, ele comentou com o profeta Natã. Natã é aquele sacerdote, homem de Deus, homem de oração, que trazia as mensagens para Davi, né? As mensagens de Deus, o sim e o não. Esse vai guerrear ou não vai, fica aqui ou não fica, como é que a gente faz, manda 1.000 soldados ou 2.000. Ele também dava as instruções vinda de Deus. Então, certo dia, ele comentou com o profeta Natã. Vê, eu estou habitando numa grande casa de fino cedro, enquanto a arca de Deus permanece numa simples tenda. Ao que Natã respondeu ao rei: vai e faz o que o teu coração manda, porquanto o Senhor é contigo. Contudo, nesta mesma noite, que noite? Na mesma noite que Davi chama Natã para o palácio dele, para a casa dele, para essa conversa de querer construir um templo para o Senhor, na mesma noite que Natã foi para casa, Deus já se revela a Natã. Esse é um Deus também que não nos deixa confundido. Vamos lá. Contudo, nessa mesma noite, a palavra do Senhor veio a Natã nestes termos: vai dizer ao meu servo Davi, assim diz o Senhor, construirás tu uma casa em que eu vim habitar? E casa nenhuma habitei, desde o dia em que fiz subir do Egito os filhos de Israel, até o dia de hoje, mas andei em acampamentos peregrinos, debaixo de uma tenda simples e um abrigo. Durante todo o tempo em que andei com os filhos de Israel, porventura disse a um só dos juízes de Israel, que eu tinha instituído como pastores do meu povo Israel: por que não edificas para mim uma casa de cedro? Eis o que dirás ao meu servo Davi: assim fala o Senhor dos exércitos, fui eu que te tirei das pastagens, de onde pastoreava as ovelhas, para seres chefe do meu povo. Eu estive contigo por onde ias e destruí todos os teus inimigos diante de ti. Eu te darei um grande nome, como o nome dos grandes da terra, e prepararei um lugar para o meu povo de Israel, e o estabelecerei lá, para que desfrute do seu próprio lar, e não mais tenha de andar errante, nem os perversos continuem a oprimi-lo como fizeram no início. E vem ocorrendo desde o tempo em que eu nomeei juízes sobre o meu povo de Israel. Também subjugarei todos os seus adversários. Saiba, pois, também que eu sou o Senhor, que lhe estabelecerei uma dinastia. Quando a sua vida chegar ao fim na terra e vieres a descansar na companhia dos teus antepassados, escolherei um dos teus filhos para sucedê-lo, um fruto do seu próprio corpo, e o firmarei o reino dele. Será ele, olha só o que Deus fala para Davi, será ele, o teu filho, que eu acabei de dizer, que vai sair de ti, do teu lombo, será ele que edificará uma casa em honra ao meu nome. Não é nome de Salomão, irmão, templo de Salomão, entendeu? Isso daí, meu irmão, é brincadeira, entendeu? Não é templo de Salomão. Deus diz aqui, olha o que Deus diz, será ele que edificará uma casa em honra ao meu nome.
casa de oração, não é templo de Salomão, coisa nenhuma, irmão. Salomão construiu o templo. E depois desse vídeo aqui, eu vou ver se eu faço um outro vídeo, irmão, só para a gente adquirir sabedoria da Bíblia, que a gente vai ver que Davi quis construir o templo, mas Deus não permitiu. Mas a gente vai ver através da Bíblia que quem deu a planta do templo para Salomão construir foi Davi. E Davi vai dizer ainda que Deus mostrou para ele tudo como que teria que ser feito. Então, meu irmão, isso daí serve um pouco como estudo. Vai ser um outro vídeo que eu vou fazer depois desse, provavelmente, só para a gente adquirir sabedoria. E a gente vai entender que Davi queria construir o templo, mas Deus aparece para Davi e diz: você não vai construir, quem vai construir é seu filho. Só que a gente vai ver através da Bíblia que foi Davi que deu a planta do templo todinha para Salomão construir, sabe? Isso aí, mas é um outro vídeo, a gente vai adquirir sabedoria. Será ele quem edificará uma casa em honra ao meu nome, e eu firmarei o trono dele para sempre. Eu serei seu pai, e ele será meu filho, mesmo no tempo em que tiver que padecer pela iniquidade dos homens. Eu mesmo punirei e açoitarei com o castigo dos humanos, aplicado por intermédio de homens. Contudo, jamais retirarei dele o meu amor, como retirei de Saul, a quem tirei do seu caminho. Olha só, meu irmão, Deus tira os inimigos do nosso caminho, sabe? Davi, lembra? Davi não queria Saul correndo atrás de Davi, batendo, afrontando, mas quem sou eu para derrubar o ungido do Senhor, para matar? O próprio Deus elimina os nossos inimigos do nosso caminho. A tua casa e a tua realeza, todavia, subsistirão para sempre na minha presença, e o teu trono se estabelecerá pela eternidade. Natã comunicou a Davi todas as palavras desta profecia com todo o esplendor da sua revelação, ou seja, toda a revelação de Cristo. Ele falou ali, certinho. Agora vamos ver o que a Bíblia diz. Em 1 Reis, capítulo 8, do 14 ao 21, diz assim: em seguida, o rei se voltou e abençoou toda a Assembleia de Israel. Que rei? Rei Salomão. Aqui agora a gente já está falando de Salomão. É a Assembleia de Israel. E toda a multidão se mantinha de pé. E ele declarou: bendito seja o Senhor, o Deus de Israel, que realizou por sua mão o que com a sua boca prometerá meu pai Davi. Olha só, irmão, Salomão não dá honra nenhuma para ele. Ele não dá honra nenhuma, olha que lindo, diferente desse templo de Salomão do Macedo, lá da Celso Garcia, sabe? Que eles querem esplendor, eles querem, olha o que Salomão disse, meu irmão, olha que lindo. E ele declarou: bendito seja o Senhor, o Deus de Israel, que realizou por sua mão o que com a sua boca prometerá meu pai Davi, afirmando: desde o dia que fiz sair do meu povo de Israel do Egito, não escolhi uma cidade dentre todas as tribos de Israel, para nela se construir uma casa onde estaria o meu nome, mas escolhi Davi para comandar Israel, meu povo. Meu pai Davi, olha o que Salomão diz, irmão, isso é reunido todo o povo, entendeu, irmão? Na inauguração do templo, que ele deu honra a quem? A Deus. Na inauguração do templo, ele começa a falar para o povo o que aconteceu no passado. Olha, o meu pai queria construir, meu pai tinha condições, meu pai foi rei. Hoje o meu pai está velho, mas o meu pai foi um grande soldado, sabe? Ele lutava, ele comandou o exército. O meu pai, ele queria construir, mas Deus apareceu para meu pai através de Natã e disse que eu iria. É quando ele está dando testemunho ali, meu irmão. Olha que lindo. Meu pai Davi teve em seu coração o propósito de construir uma casa para o Senhor. O nome do Senhor, Deus de Israel. Uma casa para o Senhor. O nome do Senhor, o Deus de Israel. Não é templo do Edson Dutra, não é templo de Salomão, não é templo de Macedo, não é templo de nada. Entendeu? Isso é uma baita de heresia. Templo de Salomão. Não. Olha o que ele diz aqui, mano. O negócio é estreito. Meu pai teve em seu coração o propósito de construir uma casa para o Senhor, o nome do Senhor, Deus de Israel. Entretanto, o Senhor revelou a meu pai Davi planejar edificar uma casa em homenagem ao meu nome, e fizeste bem. Todavia, não serás tu que edificarás este templo, e sim o teu filho, saído de tuas entranhas, é que construirá a casa para o meu nome.
E o Senhor fez com que a sua palavra, olha só, meu irmão, vamos crer na palavra, meu irmão, você vai ser abençoado, sabe? É o que eu disse aqui, ó, Deus vai cumprir o que Ele prometeu na tua vida, a palavra de Deus é fiel. E o Senhor fez com que a sua palavra se tornasse realidade. Sucedi a meu pai Davi, Salomão continua dizendo, sucedi a meu pai Davi e tomei posse do trono de Israel. Como prometerá o Senhor, edifiquei a casa para o nome do Senhor Deus de Israel, e nela preparei um lugar para a arca, na qual encontra depositada a aliança que o Senhor firmou com os nossos antepassados, na época em que o fez sair da terra do Egito. Olha que lindo, meu irmão. Olha, preparar o nome de Israel, Deus de Israel, e nela preparei um lugar para a arca, na qual encontra-se depositada a aliança que o Senhor firmou com nossos antepassados, na época em que o fez sair da terra do Egito. Meu irmão, como é lindo, meu irmão. Olha só como é lindo. Aqui a gente não vê Salomão pegando honra para ele coisa nenhuma. Fiz uma casa no nome do Senhor. Foi Deus que prometeu, sabe? E ele com as suas mãos, ele fez o que ele prometeu com a boca. Meu irmão, é Deus que vai fazer. É o que eu disse, irmão Edson, tá tão difícil, Deus prometeu. Meu filho é tão pequenininho, coitado, não sabe nem falar. Só falta dizer, né, irmão, que é igual Moisés, pesado de língua. Tem problema nenhum. Deus diz, não foi eu que criei a boca, não foi eu que criei o surdo, que criei o mudo. Quem criou a língua, quem criou o ouvido, quem criou a raça humana, o ser humano, não foi eu. Agindo eu, quem impedirá? Há alguma coisa demasiadamente difícil para o Senhor? Deus diz, não, o que eu falei vai se cumprir. Só aguarde, meu irmão. Fica na presença que a vitória é certa. Fica na presença que a vitória é certa, meu irmão. Olha o que Salomão disse. O que Deus prometeu, meu irmão. O que Deus fez com as mãos, o que prometeu com a boca, meu irmão. Misericórdia, coisa linda. Deus falou, não vai ser você, Davi. Fica tranquilo. Você vai envelhecer, mas você vai ver. E se a gente for ler os livros aí, né, irmão, de Reis e Crônicas, a gente vai ver, né? Absalão, tentam tomar o trono lá, mas nada disso acontece. Deus cria uma situação, entra lá a mãe de Salomão, fala com o rei Davi que já está velho, depois entra Natã e confirma. Não foi Salomão que você disse, ó rei, queria ficar no seu lugar, assim, assado? Então a gente vai ver tudo isso daí. Que Salomão, ele constrói o templo e ainda senta no trono e ninguém tira, porque o que Deus prometeu, meu irmão, Deus cumpriu, e assim vai acontecer com você. O que Deus vai cumprir o que Ele prometeu na sua vida. Deus prometeu com Davi, Deus prometeu para Davi, meu irmão. Sabe, olha, não vai ser você não, vai sair do teu lombo, vai ser teu filho que vai construir. Aí a gente vê aqui, ó, Salomão reunindo toda a congregação e dando esse testemunho, falando, ei, meu pai queria construir. Meu pai teve desejo no coração de construir, mas não, Deus falou para ele que queria ser um dos teus filhos, que seria eu, assim, assado, e aqui ele está, e ele não tira a honra e a glória de Deus nenhuma, meu irmão, nenhuma. Ele não tira a honra e a glória de Deus nenhuma. Olha que lindo, versos 20. E o Senhor fez com que a sua palavra se tornasse realidade. Irmão, olha só, o justo viverá pela fé, meu irmão, pela fé. Sabe, irmão, Deus falou, é pela fé, meu irmão. Deus fez com que a sua palavra se retornasse realidade. Deus vai fazer na tua vida o que foi em palavras que se torne realidade. Deus vai te abençoar. Fique tranquilo, não se preocupe não. O meu marido não tem condições, a minha família não tem, eu sou o menorzinho, o meu filho é igual Davi, tá lá no fundão de Jessé, lá brincando com as galinhas, coitado, não sabe nem falar, só tem uma Bíblia, irmão, e não é nem de estudo, e Deus diz que ele vai ser pregador. Fique tranquilo, que a palavra de Deus vai se cumprir na tua vida. Amém, ela vai se cumprir. O que Deus prometeu, ela vai se cumprir. Eu não sei quem é que está me vendo do outro lado aí da telinha. E se você é velho, se você é novo, se você é pequeno, se você é grande, se você tem, se você não tem. O que eu quero dizer para você é, o que Deus prometeu na tua vida, Ele vai cumprir, meu irmão. Ele vai cumprir. Não sei se você é empresário e você está caindo, mas Deus falou que não vai cair, então não vai cair, meu irmão. Fique tranquilo, mas irmão, essas coisas estão tão difíceis, é crise para todo lado, é só crise, é só isso. Mas se Deus falou que você não vai quebrar, não vai quebrar. Só creia somente. Deus falou que eu vou ser um empresário, irmão, mas eu não tenho nada. Que negócio é esse? Fica tranquilo. Os céus e a terra foram criados através da
palavra. E o que Salomão diz aqui? E o Senhor fez com que a sua palavra se tornasse realidade. Sucedi a meu pai Davi e tomei posse do trono de Israel. Olha só, sucedi o meu pai, tomei posse, sentei no trono, virei rei. Que o Senhor prometerá. Edifiquei a casa para o nome do Senhor, Deus de Israel. Oh, meu irmão, que coisa linda. Só através dessa palavra aqui a gente já está abençoado. Só através dessa palavra você já está abençoado. É o que eu costumo dizer. Eu sou pequenininho, sou igual você que está do outro lado da telinha aí. Não tenho sabedoria nenhuma. Mas a gente é abençoado através da palavra. Por isso que eu gosto de ler a palavra, porque é a palavra que nos abençoa. Não é o irmão Edson. Não adianta ficar abrindo vídeo aqui para você todo dia e ficar falando, irmão, receba a vitória. Aí de tarde receba a vitória. Não, irmão. É a palavra. É a palavra. A palavra está nos dando a garantia de vitória. A palavra está nos dando garantia que Deus, o que Ele prometeu, Ele vai cumprir. Nem que esteja que esperar um tempinho, sabe? Mas Ele vai cumprir. Mãe, pai, empresário, microempresário, você que trabalha por conta, sabe? Profissional liberal, fique tranquilo, o que Deus prometeu Ele vai cumprir. Eu só peço uma coisa para você, fique na presença de Deus, busque Ele oração, vigia com os olhos, entra, sabe? Santificai-vos hoje, que farei maravilha no meio de vós amanhã. Deus vai te abençoar. Esse foi o vídeo de hoje, tá bom, meus irmãos? Fiquem na paz do Senhor e que Deus lhe abençoe.